Bom dia, irmãos, graça e paz. Esta é mais uma escola bíblica dominical virtual da Igreja Metodista em Vila Penteada. E a lição que vamos estudar hoje é a de número 12, que vai falar sobre Estevão, fiel até o fim. O texto bíblico que vamos estar estudando se encontra em Atos 6, de 8 a 15, e capítulo 7, de 54 até o versículo 60. Que lemos o seguinte: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram os homens para que dissessem: Ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. E o capítulo 7, de 54 a 60 diz: E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Para início de conversa, quem era Estevão? Na aula anterior, na lição de número 12, vimos ali a escolha dos diáconos da igreja primitiva. E Estevão foi um dos 7 escolhidos para a missão de assistir aos mais necessitados da comunidade. O nome Estevão vem do grego Stéphanos, que significa coroa. Estevão era um homem judeu que falava grego e era familiarizado com os costumes gregos, mas profundo conhecedor dos profetas e da lei. E qual o objetivo desta lição de hoje? O objetivo é pensar sobre a radicalidade da conversão a Jesus Cristo e também enxergar, a partir do comportamento de Estevão, caminhos para vencer as perseguições religiosas enfrentadas no cotidiano. Na sociedade brasileira, de maioria cristã, católicos e evangélicos, não vivenciamos atualmente o martírio de homens e mulheres, mas no mundo todo, mais de 245 milhões de pessoas cristãs são perseguidas por sua fé. Estevão é considerado o primeiro mártir do cristianismo. A palavra mártir deriva da expressão grega martíria, que significa testemunha. Estevão foi uma das vítimas de grande perseguição que se levantou contra o cristianismo no seu início, e foi assassinado por recusar-se a negar a fé no seu Senhor Jesus Cristo. Nos dias de hoje, não precisamos de mártires, mas de pessoas que se mantenham fiéis a Cristo, nas grandes e pequenas coisas. Não podemos nos deixar levar por ventos de doutrinas ou por teologias que não levam em conta a cruz e a sua mensagem. A vida de Estevão nos inspira a sermos fiéis a Deus em toda e qualquer circunstância, ao mesmo tempo que coloca em xeque a nossa decisão pelo Evangelho de Jesus Cristo.
O martírio de Estevão é consequência de seu ativo ministério cristão, pois além de servir às mesas, cuidar dos pobres e das viúvas em suas necessidades, estava envolvido ativamente na evangelização dos judeus em Jerusalém, provavelmente entre aqueles que não eram cristãos. Fazia prodígios e grandes sinais, e logo passou a incomodar pessoas, fato que provocou oposição. Quando lemos todo o capítulo 7 de Atos, no discurso de Estevão perante o Sinédrio, podemos perceber que ele conhecia muito bem a história da salvação do seu povo e das promessas de Deus. E aproveita a oportunidade do uso da palavra para mais uma vez exercer seu ministério de anúncio da palavra de Deus. Sem temor, seguiu anunciando sua fé e os propósitos de Deus de salvar a humanidade. Começando a falar desde a formação do povo de Deus com Abraão, discorreu sobre a história até o reinado de Salomão, apontando seus argumentos para Jesus Cristo, o justo. Estevão, profeticamente, encerra seu discurso denunciando a injustiça dos sacerdotes que antes chamava de irmãos, lá em Atos 7:1. Ele os acusa de obstinados, ou seja, de dura cerviz, de traidores, assassinos, pois traíram e mataram Jesus, e também de desobedientes, pois não guardavam a lei. A dureza de coração era tão grande que a palavra profética, em vez de gerar arrependimento, gerou ira em seus opositores, que o arrastaram para a morte e foi apedrejado. Mas mesmo com a morte, o legado de fé de Estevão nos deixa pelo menos 3 desafios. Primeiro, não deixar de testemunhar a fé em Cristo. Em vez de se defender, aproveitou a oportunidade para testemunhar a sua fé e o propósito de Deus em Cristo. Nos dias de hoje, somos desafiados a testemunhar e viver a nossa fé diante de muitas ameaças que surgem. Falsas acusações, enfermidades, problemas financeiros e familiares são algumas dificuldades que podem nos abalar. Também os problemas sociais, a falta de esperança na mudança do mundo e das pessoas. Isso tudo pode enfraquecer a nossa fé se não tivermos convicção da presença de Deus em nossa vida e de que Ele é a nossa rocha em quem podemos confiar. Como Estevão, precisamos fazer dessas adversidades oportunidades para testemunhar a nossa fé e anunciar o poder de Deus. Como está escrito em João 11:40, se crermos, veremos a sua glória, como disse Jesus. Desafio número 2. Enfrentar as adversidades e morte com confiança em Deus. Podemos sim sofrer com as adversidades e perseguições à nossa fé. Quando Estevão estava diante daqueles que o acusavam, diz o versículo 15, todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Percebeu então que em seu espírito, como um testemunho do Espírito de Deus, confortando-o e confirmando que, diante daquela prova, Deus estava com ele. E teve uma visão do céu, vendo o trono de Deus e Jesus assentado ao seu lado. Temos que ter certeza de que Deus nos conforta em meio às adversidades da vida, sabendo que o Espírito Santo sempre está conosco. Desafio número 3. Perdoar as pessoas que nos maltratam e nos difamam. Estevão sabia que aquelas acusações contra ele eram falsas, mas sua atitude foi a de pedir a Deus que perdoasse aquelas pessoas. Além do mais, ele sabia que sua vida estava nas mãos do Senhor, e isso era o mais importante, e não a sua vida. Por isso foi capaz de perdoar. Quando entendermos que Deus tem o controle da nossa existência, não levaremos os erros das pessoas em conta e seremos capazes de exercermos o perdão mais facilmente. Isto se deixarmos o Espírito Santo agir em nós. Concluindo, podemos dizer, Deus é realmente maravilhoso.
Da limitação humana, ele faz brotar o sobrenatural, a força da fé. Em meio à maldade humana, o Senhor proporciona oportunidades de salvação. No sofrimento e na dor de pessoas inocentes, a mensagem do amor cai no coração de um pecador. Assim como aconteceu com Saulo, que presenciou a morte de Estevão e posteriormente se arrepende, tornando-se um hábil pregador. E essa semente atravessou séculos e séculos, chegando até nós. Qual é a nossa missão? É seguir em fidelidade a exemplo de Estevão, anunciando esta palavra redentora. E lembre-se, Deus estará conosco em todos os momentos de nossa vida. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós agradecemos a Ti pelo testemunho de Estevão, Senhor. E esta lição maravilhosa, ó Pai, que nos traz grandes desafios, ó Pai. Possamos, ó Pai, ser vencedores, que o Senhor possa nos ajudar a ser vencedores, ó Pai, e que possamos, ó Deus, anunciar a Tua palavra a tempo e fora de tempo, Senhor, onde quer que estejamos, anunciando as palavras do reino, anunciando que Jesus está à porta e vem buscar a sua igreja amada. E precisamos estar atentos, precisamos estar preparados. Que a Tua graça, Senhor, ilumine os nossos caminhos, que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, dirija os nossos passos dia após dia. Que a Tua graça seja sobre nós e todo o povo de Deus, em nome do Teu Filho Jesus amado. Amém. Amém. Tenha um bom domingo na presença do Senhor.